com alegria, com as luzes do Divino Espírito Santo, com a proteção e com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, que neste momento estão em sintonia conosco, a nossa saudação, muita saúde para você, para os seus familiares, para você, criança, com seus 8, 9 ou 12 anos, adolescentes, especialmente também para todas as pessoas enfermas que neste momento, nas maternidades, hospitais ou nos seus lares que estão em sintonia conosco. Sempre, conforme jamais de uma pessoa enferma me disse, que se recuperaram, Padre, quanto é importante uma mensagem de espiritualidade para a gente saber aceitar o sofrimento por amor ao Cristo Jesus. Quantas vezes há pessoas, segundo alguns dizem, que se revoltam, ficam chateados, que ficam tristes com a enfermidade. Devemos também nos lembrar, como diz Jó, o livro de Jó, se você ler, capítulo 2, versículo 5, quanto me consta, diz bem claramente: se a gente recebe todas as alegrias, a saúde, todas as situações maravilhosas, como que provindas do alto, provindas de Deus, porque não sabermos aceitar também as tristezas, os problemas, as enfermidades, ou mesmo a passagem de um ente querido nosso desta vida para outra. E para que saibamos sempre ter uma inteligência com bom discernimento, sabendo que o sofrimento também faz parte do ser humano e que nós não vivemos sempre nesta vida, mas sim um dia partiremos todos nós desta vida para a eternidade. Então, especialmente quem é o Espírito da luz, o Espírito da inteligência, é o Espírito Santo. E agora então vamos rezar, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para que Ele sempre nos ilumine, para seguirmos pelo caminho certo, pelo caminho do bem. Assim como todo motorista, quando entra no seu caminhão, no seu automóvel, mesmo alguém que está pilotando a sua moto, sempre deseja chegar ao final da sua viagem. E o mesmo também desejo às pessoas que viajam naquele automóvel, que o motorista fique sempre atento, e por isso eu sempre aconselho fazer uma pequenina oração, ou meia maior. Tem muita gente que reza na viagem o terço, como eu já fiz, já cheguei a rezar 2 terços numa viagem um pouco mais longa, tal, e sempre a gente vai e volta da sua viagem. Essa oração aqui, veja só, é uma oração que ilumina a nossa mente para os estudos, para as provas, para os provões, para os concursos, para o Enem, para o vestibular. Eu fui professor 37 anos, fui estudante também 20 anos para chegar até o dia da minha ordenação presbiteral e continuo sempre estudando na minha vida, também para preparar os programas de rádio, que de segunda a sábado, sempre às 6h30 da manhã, pela Rádio Guarujá, bem como também aqui, essa mensagem de vida, otimismo e esperança, a gente tem que preparar. Não
Então, muita gente, eu sei que tem médico, tem professores, tem advogados, tem, enfim, tem pessoas bem simples e por isso eu procuro sempre falar mais numa simplicidade, mas sempre estão em sintonia conosco. Na rádio que vai pelo Brasil e pelo mundo, muitos brasileiros que se encontram em dezenas e dezenas, uma centena de países, estudando, ou trabalhando, ou residindo. Eu tenho, por exemplo, 5 sobrinhos netos, que se encontram em países diferentes. Por exemplo, inclusive na China, tem o Salatiel, que já está lá 18 anos, casou com uma chinesa, já tem criança. E o outro está na Suíça, que é empreendedor e tal. Outro está na Alemanha, outro está no Texas, médico, enfim. Mas eu sempre tenho dito, as pessoas devem procurar se colocar, se situar, seja nos estudos, seja nos trabalhos, seja para morar, onde melhor se sentem e possam receber o justo salário, onde também, por causa do clima, melhor saúde. Então, depende muito das pessoas. E agora a pessoa tem que lutar também. O que vem do alto, nós todos sabemos, é a chuva, é o sol, é a lua que nos ilumina, é o sol que nos aquece. Então, também o ar maravilhoso que nossos pulmões precisam, mas também Deus nos ajuda, mas quer que nós nos ajudemos. Isso é uma coisa certa. Eu, por exemplo, algumas pessoas, ontem ainda, a pessoa, mas Padre Pedro, mas o senhor com 90 anos trabalha. Eu me levanto todo dia às 5h30. E vou deitar. Quantas vezes é meia-noite ou meia hora, eu estou preparando programa de rádio, não tive tempo durante o dia, e eu, em geral, eu deito 10h30, passado, 11 horas, mas eu sempre digo, a pessoa em atividade, então procura sempre lutar, se esforçar na graça de Deus, também dando espaço para cultivar o espírito, a alma, cultivar, nos lembrando que um dia estaremos na eternidade. Bem, mas vamos fazer essa oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. E se você desejar essa bonita oração, ali na entrada da catedral, em geral, tem essa oração. Eu coloco lá de vez em quando, mas como diz o pessoal, essa oração, como a outra, em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. A outra oração que o Papa Francisco pedia muito para as pessoas rezar, é uma oração pelos presbíteros, pelos sacerdotes. Os sacerdotes também precisam de oração. Aliás, agradeço a todas as pessoas que sempre rezaram e rezam também por mim, como eu rezo também por todas as pessoas que rezam por mim, que elevam a sua prece, a sua oração para Deus em meu favor, pela minha saúde, pela minha boa disposição e tal. Alguém dizendo hoje para mim, Padre Pedro, o senhor sempre está disposto, sempre alegre, sempre otimista. Isso é que ajuda a pessoa a viver. Quantas pessoas estão doentes, estão tristes, estão desanimadas, e em vez de lutar para se esforçar, para sair desse desânimo, continua na prostração. Daqui a pouco vem a depressão maior ou menor. Experimente, deixe uma faca, por exemplo, lá no abandono, e pega essa faca daqui a 2 anos, 3 anos, o que é que aconteceu? Como o filho disse um tempo atrás para a mãe, a mãe já viu como essa faca está enferrujada, mãe? Claro, porque não está na atividade.
Por isso eu quero trabalhar até que Deus me der vida, lutando, me esforçando. Ali a pessoa não enferruja, e ser otimista na vida. E também rezar, também agradecer a vida e sempre pedir a Deus. Também, claro, em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, o que é que diz Cristo? Pedi e recebereis. Bem, mas vamos fazer nossa oração belíssima, essa do Divino Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu tenho experiência e comprovo e provo quanto que o Espírito Santo me ajudou nos meus estudos, na minha vocação, igualmente Nossa Senhora. E se eu sou sacerdote, com a graça de Deus, vocação acertada, vida feliz, já falei aqui mais de uma vez, nós éramos 46 estudantes no seminário de São Lugero, quando eu comecei em 1948, um garoto com 12 anos, estudar. Eu me sentia atraído para o sacerdócio e, repito, vocação acertada, vida feliz. De 46 ficamos padres em 2. Padre Ari Fontanive, que é lá do Alto Vale de Rio do Sul, para cima de Rio do Sul, e que já está na eternidade. Nós éramos de 31 ou 32 municípios diferentes de Santa Catarina. Eu podia citar os municípios. De Florianópolis tinha 3 estudantes também. Um deles que eu sei, já de certeza está na eternidade, foi advogado, foi secretário de Estado, foi professor da universidade. Outro colega meu de seminário é juiz, continua vivo, enfim. Assim, então, mas vamos rezar, vamos fazer. Eu também preciso de oração e eu rezo todo dia esta oração, em louvor ao Divino Espírito Santo, em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, para me dar sempre uma inteligência sadia, uma imaginação boa e uma memória. Alguns dizem, Padre Pedro, o senhor tem uma boa memória, mas eu rezo também. Eu também cuido um pouco da minha saúde. Então, veja só, Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, imaginação e memória. Iluminai-nos. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho de Cristo Jesus. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Veja bem, nós não devemos só querer seguir a nossa vontade, a vontade de Deus, isso que é importante. E continuamos, conduzi-nos sempre e em tudo, conforme a vontade do Pai Eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus, Espírito de vida. A vós consagramos o nosso coração, o coração que é o centro de toda a nossa afetividade, e fazei crescer em nós a vida divina, concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, com vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Se você quiser essa oração, na igreja aqui de Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, ali no fundo da igreja, tem uma mesinha onde tem diversas orações,
onde estão essas 3 orações que eu tenho falado, louvor do Espírito Santo, de Nossa Senhora da Cabeça, e também a oração em favor dos presbíteros. Eu tenho um pouco de experiência nos estudos. Quantas pessoas que, quando vão fazer o Enem, ou um concurso, ou vestibular, ou um provão, ficam tremendo, nervosismo, de ansiedade e tal. Quantas pessoas que sabem bem a matéria, sabem bem, porque estudaram realmente, mas o nervosismo atrapalha os bilhões e trilhões de neurônios, eles ficam pirilimpando e você não consegue o resultado. Eu sei de pessoas que tinham uma equipe de 8 estudantes para medicina e essas moças coordenavam o grupo. Era a mais inteligente do grupo. E o que é que aconteceu? Isso há muitos anos atrás. Eu posso falar porque estou aqui 57 anos em Florianópolis. Frequentei também um ano, fiz a faculdade de Filosofia e Teologia, 7 anos em Porto Alegre, Viamão, mas depois complementei o 4º ano de Filosofia endereçado à Psicologia na Universidade Federal. Eu sei, então, esta jovem que coordenava esse grupo, estudando em particular, ali o grupo, além da Federal, além da Universidade, se preparando, aliás, para a Faculdade de Medicina. Todos os 8 passaram e ela, coitada, não. Os colegas todos entristecidos. Bem, mas futuramente ela conseguiu passar. Então, lembremos-nos, no próximo sábado, daqui a 2 dias, estamos celebrando o dia de todos os santos. Ou seja, não somente os santos canonizados pela Igreja, que são, segundo se sabe mais ou menos, são 12.500 e pouco. Mas aqui, todos os justos, todos aqueles que passaram por esta vida amando a Deus e amando os seus semelhantes, conforme disse o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao semelhante, como a si mesmo. Então, todas essas pessoas ouviram um dia o que está aqui na palavra de Deus, Mateus, capítulo 25, versículo 34. O que está escrito aqui? Cristo Jesus acolhendo as pessoas que passaram por essa vida fazendo bem, mesmo crianças, mesmo pessoas idosas, ou adolescentes, ou jovens. Está aqui, você pode pegar a sua Bíblia. Mateus, novamente eu repito, São Mateus, capítulo 25, versículo 34. Todos que estão no céu já ouviram um dia de Cristo essas belas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino celeste, o reino do céu, que vos estava preparado desde toda a eternidade. Bonito. Então é a palavra de Cristo Jesus. Então servamos todos, sem distinção, porque lemos claramente também no livro do Eclesiástico, onde Deus diz: Deus não faz distinção de pessoas. Deus não olha para as aparências da pessoa, se é uma pessoa bonita, se a pessoa se veste bem, se é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa muito prosa e tal. Deus olha para o coração da pessoa. Deus olha para o íntimo de cada um de nós. Deus olha para a bondade da pessoa. Deus olha para a humildade. Aliás, se você pegar a Bíblia,
Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, já disse aqui mais de uma vez, Deus rejeita, coloca de lado quem? Os orgulhosos, os cheios de si, cheios de empáfia, porque só eu sou inteligente, porque só eu sou bonito, só porque eu tenho meu carrão, eu tenho a minha motoca maravilhosa, eu tenho meu cavalo bonito, negativo. Deus tem outro julgamento. Coração. Quantas pessoas simples, às vezes semi-analfabetas, ou apenas fez o fundamental, e, no entanto, tem um coração maravilhoso. Mas também quantos médicos, quantos engenheiros, quantos sacerdotes, bispos, quantas religiosas, quantos diáconos, a simplicidade, a humildade está presente. Médicos, por exemplo, médicos dialogando, tal. É bonito isso ali, né? E no domingo, próximo agora, nós estaremos celebrando o dia de finados. Quantos alunos meus perguntavam, padre, por que dia de finados? O que quer dizer? Eu perguntava, devolvia a pergunta. O que quer dizer finado? O que quer dizer fim? Porque terminou a estrada, está no fim, tal, isso, aquilo, né? Chegamos no fim da viagem. É isso mesmo. E o que quer dizer, então, finado? Chegou o fim da vida. Quantas pessoas que em Santa Catarina, ou mesmo na grande Florianópolis, que de ontem para hoje chegaram no fim da vida. E milhares no mundo. Se todos os dias nasce, aliás, sempre em cada segundo nasce 2 a 3 crianças. Cada segundo. 1 minuto tem quantos? 60 segundos. Então, mais ou menos 120, 150 pessoas que morrem no mundo num minuto. Multiplique, então, 60 e você tem, então, o resultado de 1 hora. Um dia eu vou trazer aqui, eu tenho a relação, quantos que morrem e tal. Bem, então, no próximo domingo, celebramos o dia de todos os finados. E, então, a nossa oração. Já tem muitas pessoas que mandam sempre rezar a missa, ao menos uma vez por semana, pelos entes queridos já que deixaram o nosso convívio. Eu tenho rezado muitas missas e muitas pelos falecidos. E olha, às vezes, já aconteceu aqui, como também em outras igrejas, 4 missas de 7º dia e tal, né? Então, vamos vendo quantas pessoas que partem no município durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês. Agora, vem muitas pessoas perguntam, padre, dia de finados, a gente é obrigado a ir ao cemitério? Não, não tem nenhuma lei. Você vai, se você quiser, o importante é fazer a oração pelo falecido ou pelos falecidos, se lembrando de rezar pelos antepassados, pelos bisavós. Mas eu não conheci. Mas Deus sabe. Pelos tataravós. Eu tenho rezado muitas missas já pelos tataravós, pelos bisavós, e quanto é importante. E, então, você pode rezar em qualquer lugar, no automóvel, reza o terço. O importante, se você puder ir à Santa Missa, vai. Mas se você está trabalhando, não pode ir à missa, não pode fazer oração, ofereça o seu sofrimento, quem sabe você que está
doente numa UTI, num hospital, ou numa maternidade, ou em casa, ou no apartamento, seja onde for, ofereça o seu sofrimento por amor ao Cristo em favor de um ente querido seu, que talvez está precisando da sua oração e talvez esteja se purificando, porque somente entra no céu quem está bem purificado no seu interior. Então nós podemos colaborar a essa esmola espiritual, a oração. Agora outros perguntam, quantos ex-alunos me perguntaram, Padre Pedro, mas é obrigado levar velas, levar flores para o cemitério? Ótimo, se você quiser, faça, mas não é obrigado. Por que leva a vela? Porque a vela nos fala de luz. O que é que está em São João, capítulo 8, versículo 12, pode abrir a sua Bíblia, repito, São João, capítulo 8, versículo 12, Cristo Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. A pessoa que leva a vela, acende a vela, quer que a pessoa esteja na plena luz da eternidade. As flores é um sinal de gratidão, mas eu não sei, se você não tem possibilidade de levar flores, não leva vela, não precisa. O importante é fazer a sua oração. Uma vez eu estava num cemitério, como vou podendo, eu vou ao cemitério, nem sempre, mas nesse trânsito terribilíssimo para chegar perto do cemitério de Itacorubi. Haja paciência e reze para ter paciência sempre no trânsito. E aí então eu vi uma pessoa chegando com um buquê de flores e velas. Foi lá numa sepultura e não era muito longe de mim. Eu fiquei rezando meu terço, mas também olhando, distraindo. A pessoa botou as flores, turista, mas a vela, e tinha um vento. E a vela, parece que ela tinha umas 5, 6 velas. O vento apagava, e ela acendia, e o vento apagava, e essa pessoa acendia. Oh, meu Deus do céu! Eu me perguntava, Jesus, será que essa pessoa rezou pelo falecido? Se a pessoa pudesse espiar, sair com a cabecinha fora da sepultura, pode levar a flor embora, pode levar a vela embora, faça a oração, você não fez nenhuma oração. Tá, pois é, mas isso que é importante. Bem, vamos terminar, meu programa passa tão rapidamente. Pedindo a proteção, saúde, alegria, felicidades, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora e a nossa prece em favor das pessoas enfermas. Hoje à noite, aqui, vamos rezar também em honra de São Judas, na igreja de Coqueiros, bem como também na capela São Judas, na Avenida Ivo Silveira, ali, a missa e a bênção sobre a água, a bênção em favor dos doentes, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Tome a sua água com muita fé. Voltaremos na próxima terça-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, se Deus quiser.